a missão de cada signo dentro da família. Por mais que seu cliente não se sinta pertencente à família, por mais que ele não sinta que ele faz parte, que aquela família é dele, ou até mesmo que ele nem conheça a família, ninguém nasce em uma família por acaso e ninguém nasce com um signo por acaso. Toda pessoa que entra num sistema familiar, ou seja, numa relação de família, ela tem ali um papel, uma missão. Toda pessoa que entra em uma família, ela tem uma função importante para a manutenção da vida do sistema. Mais do que as próprias missões para a própria vida dela, mais do que os próprios objetivos e propósitos, mais do que a própria iluminação que ela tenha, ela tem uma missão dentro da família. Todos nós, todas as pessoas, são pontinhos de luz que estão ali expressando a sua essência. Todos nos desprendemos de uma luz maior do universo. Não se sabe exatamente como acontece a chegada de onde não existe matéria, de onde é só luz, para aqui esse plano de entrar na barriga de uma mamãe e vir para a Terra. Mas já se sabe sim que tinha uma realidade de luz, e que se desprendeu, que se esqueceu essa memória e que se chegou aqui. A física quântica já traduz isso. Independente da religião do teu cliente, a questão é, ele veio de um lugar de luz, ele se desprende, ele vira um pontinho de luz e entra aqui nesta família. Importante, ele não é vítima de nenhuma família. Ele está onde ele tem que estar. Essa mania que as pessoas têm de achar, eu deveria ter outro pai, eu deveria ter outra mãe, eu deveria ter outra família. Não. Cada vez que uma pessoa fala isso, é como se ela dissesse assim, eu não deveria ter nascido. Porque se era outro pai, não era eu. Se era outra mãe, não era eu. Então, é como se ela estivesse questionando sobre a existência dela. Eu podia não estar aqui, eu podia não estar aqui, eu podia não estar aqui. E esse tipo de questionamento, ele adoece o corpo, inclusive. Esse tipo de questionamento traz doença, porque a pessoa não está abraçando a vida como dela. Ela está ali, reclamando de estar vivo, reclamando da história, reclamando da origem. Então é fundamental que cada um abrace a sua própria vida. Estou aqui, filho deste pai e desta mãe, que eu não gosto, que eu não admiro, que eu tenho conflito, que eu não consigo conversar, não tem problema. Mas eu estou aqui, filho desta situação. Muito importante você ir trazendo esse conceito para o seu paciente na hora de treinar o pensamento. É muito importante que teu cliente saiba que ele só existe, de fato, porque existiu essa história. Ele não é vítima, mas ele sofreu na infância. Ele entra na família na frequência, então ele vem da luz, um pontinho de luz, tem uma frequência e ele entra na família nessa frequência. Pronto. Por quê? Porque é onde ele vibra. Ele só está nessa família porque ele está nesta mesma frequência quando ele chega. Ele traz com ele, nas células, toda a história do pai, toda a história da mãe e entrou nessa família. Ele faz parte do contexto. Não é uma luzinha em branco que, é vítima de tudo de ruim que o pai e a mãe faz. Ele entra na vibração e faz parte. Ele vem com 3 habilidades expressivas para poder encarar os desafios, masculina, feminina, neutra, ou 3 habilidades masculinas, 3 habilidades femininas, 1 neutra, 2 femininas. Você vai ter feito a leitura do diagnóstico antes. Ele vem pronto para lidar, seja lá com qual for o desafio que ele tem que lidar. E o desafio dele, se ele tiver um movimento saudável, o teu cliente vai transformar o desafio em resultados gloriosos. Mas para isso, precisa encarar esse desafio, que não é mole não é fácil não. Família é onde a coisa pega. Traduzir a relação da família em uma relação saudável demanda muita maturidade emocional, muita compreensão do que se vive, e você, que é um treinador de pensamento, vai estar aí
para ajudar o teu cliente a lidar com a melhor expressão dele. Vou passar agora a missão de cada signo. Aquele que é nascido em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, ele é gerado, ele é concebido. Aquela pessoa, ela vem para o mundo num momento de muita turbulência entre os pais, entre quem gerou ele. Tem muita turbulência entre o pai e a mãe, muito desajuste. E o ariano, ele tem muita força, é um signo de muita execução, prático. Ele vem para poder auxiliar nessa demanda onde tem esse desequilíbrio entre pai e mãe. Ele vem para simplificar esse barulho, para diminuir esse barulho e para ter rompantes de ações expressivas para resolver aquilo que é preciso. Então o ariano, ele vai ter essa coisa da liderança, de resolver, de quebrar tudo, de ter ações, de ter rompantes, mas assim, para já com essa bagunça, para já que eu cheguei, vamos parar com essa briga aí que não vai levar a lugar nenhum. Então o ariano, ele tem isso com ele, por isso que ele é tão impulsivo. É muito comum você ver num ariano dentro da família, ele vai lá, briga, fala um monte de coisa, depois ele se arrepende e é como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente está ali, ó. Tudo bem, todo mundo ficou estraçalhado e ele está ali pleno, porque para ele está tudo bem, já foi. Ele já explodiu, ele já foi grosseiro, ele já falou um monte de coisa, ele já enfiou o pé pelas mãos, para ele já foi. E para todo mundo sobra ficar ali com, é isso mesmo. O ariano, dentro dessa linha da leitura da missão de signo, naquela grade de signo que vocês viram na avaliação, o Capricórnio está aqui, ó. Então, o ariano é 1, 4, 7, 10 Capricórnio. Se começasse tudo de novo, o outro ano, viria o 1 de novo embaixo. Então, o Capricórnio, ele fica em cima do ariano. O Capricórnio traduz um pouco das dificuldades do ariano. Essa coisa de lei, de regra, para ele é um monte de bobagem. Não serve para nada desse jeito. Então, o Capricórnio vai trazer para o ariano essa sombra, esse enfrentamento. Não estou dizendo assim, uma pessoa de Capricórnio vai trazer isso para o ariano. Eu estou dizendo, signo de Capricórnio, que fica ali na sombra do ariano, traz essa visão de regras, de leis, e isso é um afrontamento para o ariano. Então, vai ser um desafio para o ariano. Cada vez que ele tiver que lidar com lei, com regra, com as coisas do jeito que tem que ser, para ele é muito difícil. E, claro, também vai ter dificuldade com uma pessoa de Capricórnio. Mas dá para ter uma boa relação? Dá, claro que dá, sempre dá. E para o ariano, ele vai também tender a ter uma expressão mais favorável em Câncer. Essa visão de acolhimento da mãe, do ninho, de cuidar para que a mãe fique bem. É muito importante para ele, mesmo enfiando o pé pelas mãos, saber que a mãe está bem vinculada com ele. Saber que a mãe está apoiando ele, mesmo nos desequilíbrios dele. Então, o ariano, ele vai ter em Câncer essa necessidade de ser acolhido, de ser amparado, de ser visto, de ser percebido. E é assim que ele vai trazer a melhor expressão dele. Touro. O signo de Touro tem a missão dentro da família de trazer o chão, de trazer a segurança, de trazer o equilíbrio. Ele nasce num momento que falta chão, que a família está vivendo problemas e turbulências, que não se sente seguro, que não se sente que tem firmeza, que tem alguém
que possa ajudar a trazer esse senso de mais realidade. Chão quer dizer pôr os pés no chão, trazer segurança também financeira, trazer decisões mais racionais. O signo de Touro, ele vai ter muita dificuldade em lidar com um processo de falar o que pensa com facilidade, de trazer ali clareza, de trazer a verdade, a luz. Quando ele tiver que lidar com uma série de verdades ao mesmo tempo, vai desestabilizar o signo de Touro. Vai deixar ele um pouco inseguro. Ele precisa muito da firmeza para depois ir colocando o que ele pensa no momento ideal, para depois agir da maneira que ele acredita no momento ideal, enquanto a sombra para ele, que é em Aquário, que já vai atropelando tudo, trazendo clareza, trazendo iluminação, falando o que pensa, para o Touro isso traz um pouco de dificuldade. Ao mesmo tempo, inspira o Touro a ganhar velocidade. Tudo bem, eu vou trazer aqui segurança para essa família, mas eu posso ter mais flexibilidade, eu posso ter mais facilidade. Até que eu posso trazer a verdade aqui de um jeito mais leve, sabe? Ele vai conseguindo trazer a expressão dele. Aquário vai ser um desafio para Touro, mas ao mesmo tempo é uma sombra que ele vai trabalhar e ele vai melhorando dentro da família e dentro da vida dele, a partir do momento que ele vai lidando com situações de muita rapidez, de muita urgência, de muita velocidade, dessa coisa de 1000 anos na frente que ele tem que lidar. Isso vai trazendo movimento para o Touro. Qual é a inspiração de Touro? É em Leão. A inspiração de Touro é em Leão, é em ser visto na sua melhor expressão, em ser belo. Leão inspira Touro a se sentir confiante colocando os pés no chão. Ele tem lá aquela busca, então, de pôr o pé no chão, de segurança, mas Leão é um signo que vem abaixo dele na tabela, traz para ele a inspiração de ser ele mesmo. Leão lembra Touro que é importante que ele seja ele mesmo. Gêmeos tem uma relação importante com comunicação. Estabelecer comunicação dentro da família, lidar com a dificuldade que existe na família de um se expressar com o outro, de um saber do outro. Gêmeos vai ter lá essa missão difícil de estabelecer a comunicação entre pessoas da família. É aquele que faz aliança do tio com o primo, que se importa, que está ali. Ao mesmo tempo, ele é muito ele cuida dele, dos interesses dele, do que é bom para ele, mas ele tem esse cuidado de estar traduzindo, melhorando os vínculos da família como um todo. É uma relação muito dualista, que ao mesmo tempo que ele tem um cuidado muito grande com ele, com aquilo que faz bem para ele, ele também tem essa missão com o todo. E onde que vai estar ali o desafio de Gêmeos? Onde vai estar a sombra de Gêmeos? Em Peixes. Aquela informação de tudo pode ser, deixa a vida me levar, né? A vida tem vários caminhos. Para Gêmeos isso é um desafio. Como assim? Tudo pode ser? Não. Tem que ter ali tem que ter ali um objetivo, tem que olhar para a vida com uma estratégia, com uma missão. Para Gêmeos é um pouco difícil essa plasticidade do Peixes. Então, quando ele tem que lidar com isso, ele precisa se adaptar, porque o Gêmeos já tem a própria dualidade de olhar para ele e de olhar para o coletivo. E aí, quando vem essa incerteza de qual caminho, do que fazer, de como agir, para Gêmeos isso é muito difícil. Ele precisa de muita concentração para lidar com essa variação de oportunidades, com essa variação do que pensar, do que propor, do que acontece em Peixes. E onde ele se inspira? Ele se inspira em Virgem.
Virgem tem lá um sistema de regras estabelecidos, Virgem tem lá uma organização de pensamento interessante, uma estrutura ali de como as coisas devem acontecer. Então isso inspira Gêmeos para trazer a melhor expressão dele mesmo. Câncer. O nascido em Câncer, ele tem a missão de defender o ninho, o lar, a casa, a mãe. O nascido em Câncer, ele tem uma missão muito forte com ele de defesa dessa mãe, de saber que tudo vai ficar bem, de saber que ela está bem acolhida, bem protegida, bem amparada. Ele nasce muitas vezes num momento de turbulência ali do ninho, da casa, mas numa busca de trazer harmonia para a mãe. A mãe como a cuidadora, a mãe como referência, a mãe como inspiração, a mãe como disputa também. Ele tem ali esse processo visceral de origem da vida, né? Porque a mãe é onde ela dá a luz, traz a vida. Então o canceriano, ele tem essa missão de manter essa saúde da vida, mantendo a saúde da mãe. Saúde não só saúde física, saúde emocional, saúde de acolhimento. Querer que essa mãe seja cuidada, protegida. A gente pode olhar também isso não só na mãe, mas na casa, o ninho tem que estar ali cuidado, protegido. Para o canceriano isso é muito importante porque ele tem realmente essa missão. Qual o desafio de Câncer? A sombra de Câncer está em Áries. Aquela turbulência de Áries, aquela maneira de ir lá e pôr tudo para fora, falar tudo que pensa. Para o canceriano é um desafio, porque ele guarda mais, ele cuida, ele acolhe, ele espera, ele vai mais para um sistema meio de compensação, mais vingativo do que explosivo. Enquanto o ariano, ele age muito diferente disso. Então, para Câncer, as informações de Áries são um desafio para ele lidar. E aonde ele se inspira, onde há luz para ele? Ele se inspira em Libra. Ele se inspira nesse equilíbrio de pensar um pouco para o bem, pensar um pouco da dificuldade. Será que é por aqui? Será que é por lá? O canceriano, na dúvida de como agir, ele fica totalmente indeciso. Mas não é um indeciso, ele precisa de um empurrão. Não, ele fica mesmo, porque ele se inspira em Libra. Então ele fica ali pesando muito as coisas, mas ele aprende muito quando ele começa a se inspirar em Libra, a sair daquela dor existencial dele, a sair daquele aspecto machucado que ele traz para a vida. Ele se inspira em Libra. Já o leonino tem como missão aqui, nesta vida, nesta família, de trazer a expressão do belo, do bonito, da identidade. Ele tem uma busca em ser ele mesmo, trazer identidade, trazer beleza, trazer valor, trazer expansão. Esse é o leonino. Ele nasce num momento onde cada um da família está precisando lembrar da força que tem, de quem é, de trazer sua melhor expressão. O desafio para o leonino, a sombra dele vai ser em Touro. Essa sombra dele em Touro, é muito difícil para ele ter que pensar em segurança, pé no chão o tempo todo. Ele precisa estar ali exuberante, ele precisa ocupar espaço. Essa coisa de trazer de volta para a realidade. Que realidade, sendo que eu sou expansivo? Né? Então é um desafio para o leonino esse pensamento de pé no chão, de cuidado, de veja lá, calma aí, que é isso? Já ele se inspira em Escorpião. Ele se inspira na habilidade do Escorpião de esperar, às vezes, o momento oportuno para agir. Como o leonino é muito expansivo, ele vai se inspirar em Escorpião quando ele tem que, poxa, peraí, deixa eu aprender um pouco com isso, deixa eu esperar o momento certo. Tá, respira. Ok, vou aprender a agir melhor, com mais paciência, com mais certeza. E aí ele se inspira, ele aprende muito com a missão de Escorpião. Essa coisa de ficar ali mais à espreita,
de observar melhor para depois agir. Já o virginiano, ele já nasce com a necessidade de fazer tudo certo, correto, ato justo, seguir regras, seguir orientação, seguir leis. E ele nasce no momento que a família está sem orientação, está enfiando o pé pelas mãos, sem leis, sem nada. A família está meio desorientada, meio perdida. As pessoas da família estão sem um método, né, para poder fazer as coisas, para poder trazer a expressão de cada um, para poder ter resultado. E o virginiano vem com essa missão de dar regra, trazer estratégia, trazer essa ação correta e eficaz, típica do virginiano, que ele sabe fazer tão bem. E onde que está a sombra dele? A sombra dele está em Gêmeos, na comunicação. Ele tem muita dificuldade de ter que lidar, fazer essa costura entre um e outro, melhorar as relações. Por quê? Porque ele quer que seja do jeito dele. Então ele tem muita dificuldade com essa habilidade de Gêmeos de pensar nele mesmo, de resolver as questões de família, de querer trazer as pessoas juntas. O virginiano, ele é mais embotado, ele está ali tão preso às crenças e às regras que são eficazes para que a vida aconteça, que ele não tem essa flexibilidade da comunicação. Então isso para ele é um desafio. E a missão dele, a missão de importância dele vai se inspirar onde? Em Sagitário. Porque como ele tem essa questão das regras, mas como que ele se inspira para trazer essa direção, esse ato, né, de eficácia? Em Sagitário. Sagitário é o ato justo. Então, o virginiano, ele se inspira demais, demais na justiça, que é um valor forte para Sagitário. Então, ele se inspira nessa justiça para poder colocar as regras dele, a maneira como ele vê a vida, a maneira que ele acha que deve ser. Libra tem a missão de trazer equilíbrio, de trazer ponderação. Ele nasce num momento de muito desequilíbrio da família e ele vem para trazer esse ajuste, esse eixo, esse centro de equilíbrio, essa ponderação entre pai e mãe, entre ir por ali ou ir por aqui, entre a melhor atitude. Ele vem depois de uma temporada que a família já enfiou as coisas pelo ralo com muita facilidade por falta de equilíbrio, onde a família teve muito prejuízo financeiro ou emocional por falta de equilíbrio. Então ele vem para trazer esse eixo, essa ponderação. E ele vai estar sempre ali buscando qual é a melhor atitude para que todos se sintam bem, qual é a melhor eficácia para que todos fiquem bem. Então ele vai estar muito nessa coisa do coletivo e a sombra dele, a dificuldade dele está em Câncer. Essa coisa de ficar ali mais reservado, de favorecer a mãe, de cuidar do ninho, porque o libriano vai fazer isso bem, mas ele vai ter dificuldade em equilibrar. Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu posso pensar em mim? Libriano tem muita dificuldade, às vezes, de trazer esse equilíbrio. No desequilíbrio, ele pensa só nele, não pensa em mais nada, porque no desequilíbrio ele está pensando nele. Agora, no equilíbrio, ele está ali tentando sempre ponderar para que todos fiquem bem. Libra se inspira em Capricórnio. Libra se inspira em conhecimento. Libra se inspira em leis. Libra se inspira em aprendizado. Então, o que vai ajudar Libra a manter um equilíbrio saudável para a família é ir atrás de conhecimento. Ir atrás de repertório, de conhecimentos sobre a vida, de conhecimentos sobre pessoas, de conhecimentos sobre carreiras, de conhecimentos sobre como fazer diferente e melhor para aquela família. E é isso que vai dar repertório para ele. Escorpião tem como missão lidar com segredos de família, com assuntos escondidos, com aqueles desafios que ninguém quer olhar e aí fica ali chamando Escorpião para resolver. Ele nasce com essa missão no momento que a família está vivendo muita coisa que está embaixo do tapete,
muita história escondida, muita dor que não estão lidando. E vem o Escorpião para poder ajudar a família nesse processo de lidar com aquilo que está escondido, de lidar com aquilo que ninguém quer pôr a mão. Ele tem essa habilidade, ele espera o momento ideal, ele espera o momento certo, ele enxerga bem no escuro, ou seja, nas emoções mais densas e mais pesadas, ele tem essa habilidade e ele vai conseguir ajudar a família a sair dessa dificuldade, porque ele traz essa força de lidar com aquilo que não faz bem para a família. O desafio dele vai estar em Leão, essa coisa expansiva do leão, de aparecer, de ser, de trazer identidade, acontecer. Quando o Escorpião ele tem que ser mais expansivo, quando ele tem que trazer holofote ali para ele tem um pouco de dificuldade com isso, mas ele pode se adaptar, né? É um desafio para ele. E ele vai se inspirar onde para trazer a missão dele para a família? Em Aquário. Aquário é luz, colocar a luz, trazer a verdade, trazer a clareza, trazer velocidade para aquela família. Então ele vai se inspirar em Aquário, nessa luz, nessa verdade, para pôr luz nas coisas escondidas da família e trazer a família para algo muito mais saudável. Sagitário tem uma busca muito importante do ato justo, da justiça. 4 patas no chão e uma flecha para cima, que é o símbolo de Sagitário. Ou seja, ele põe os pés no chão e acerta o alvo dele. Então ele está sempre buscando pisar firme nos valores de justiça e acertar exatamente aquilo que ele quer, precisa e pode viver. A questão é que o Sagitário ele pode cair na dificuldade de achar que mais ninguém consegue fazer isso, só ele, que as regras das outras pessoas não servem para nada. Tanto é que Sagitário, a sombra dele, a dificuldade dele é em Virgem, que está ali querendo trazer método, regra, ação. O Sagitário não gosta disso, porque ele sabe o que tem que ser feito, ele quer fazer do jeito dele. E ele sabe a melhor expressão dele, então é um desafio para Sagitário. Ao mesmo tempo, Sagitário se inspira em Peixes. Peixes é aquela busca de caminhos, de ilusão, então ele se inspira em buscar novas realidades para ele e para a família. Ele se inspira em trazer caminhos de pensamento e de ação diferente para aquela família e isso traz um pouco mais de leveza para o Sagitário. Vamos ali para a nossa última fileirinha dos últimos 3 signos, Capricórnio. Capricórnio, gente, Capricórnio é um desafio. Capricórnio, ele tem essa certeza do que tem que ser feito, ele tem leis, conhecimento, ele vai atrás, ele se inspira, ele estuda, é um trator de execução, de trabalho. Então ele vem com a missão de trazer para a família informação, conhecimento, novas leis, novos olhares. Mas não é assim, vamos aqui, gente, olha. Não, ele vai, ele estuda, ele mostra, ele prova, ele faz, ele traz resultado. Capricórnio é um trator de atitude. Onde está a dificuldade? Onde está a sombra de Capricórnio? A dificuldade de Capricórnio está no equilíbrio, que é em Libra. A sombra está sempre no signo de cima. Então a dificuldade dele é manter o equilíbrio, é trazer ali, né, ponderação para essa intensidade de Capricórnio. E ele se inspira em Áries. Áries, que tem aqueles rompantes para fazer acontecer, quando Capricórnio precisa implantar esse conhecimento, implantar essa maneira de ser, ele vai se inspirar em Áries para poder ter uma atitude de execução mais certeira e trazer resultado. Chegamos em Aquário. Aquário é um signo que vem com a missão de trazer luz para a família, com a missão de colocar luz, colocar clareza, verdade, visão em tudo aquilo que a família está encobrindo. Aquário tem esse lance de estar 1000 anos à frente, de trazer velocidade, de não esperar para fazer, de não esperar acontecer. Ele vai pondo ali a luz, a verdade dele, vai fazendo acontecer,
que é assim que funciona para ele. O desafio do aquariano está em Escorpião. E Escorpião, aquela coisa sombria do Escorpião, guardado, oculto, isso para o aquário é muito difícil. O aquário ele tem necessidade ali, ó, de rapidez e verdade. Verdade, clareza, o que é, o que não é. Vamos lá, vamos para cima. Então, sempre que ele tem que lidar com coisas mais encobertas, isso tem muita dificuldade para ele. Ao mesmo tempo, ele vai se inspirar em Touro. Aquário precisa de chão, precisa pôr o pé no chão, precisa ter segurança. Então, ele se inspira em Touro para ter as atitudes dele mais ponderadas, com menos atropelo. Isso vai ajudar demais o aquariano. E por último, e também muito importante, peixes. Peixes, o pisciano tem a missão de fazer a família olhar para outras possibilidades. O pisciano é quase um físico quântico em movimento, buscando caminho pela vida. Só que ele pensa em tanta possibilidade que aí ele se perde um pouco nos divaneios do que poderia ter sido, do que poderia ser e do que será esta vida. O pisciano tem essa fofura com ele. Ao mesmo tempo, ele tem uma sombra ali, a dificuldade dele é lidar com uma rigidez como de Sagitário. Essa rigidez pela justiça que tem em Sagitário é a sombra do pisciano. Ele precisa trabalhar nele, aprender a lidar com essa rigidez. Isso vai ajudá-lo. E ele se inspira em Gêmeos, na melhor comunicação, porque ele precisa se comunicar melhor. Ele tem os caminhos, mas ele precisa saber olhar para ele e para os demais. Para ele e para os demais, sendo que para ele é um pouco difícil, ele olha muito para os demais e pouco para ele, e ele acaba se perdendo um pouco nisso. A missão dele é trazer novos horizontes para a família. E assim a gente encerra aqui os 12 signos. É fantástica essa descrição. Aprendi muito dessa descrição inspirada nos ensinamentos de Josie Cromer, minha professora belga. Somei a esses ensinamentos uma prática grande de consultório, de vivência, aí de mais de 20 mil atendimentos e observando tudo isso. E quando você leva para o seu cliente sobre o signo, isso traz para ele uma compreensão do movimento dele. Você pode, inclusive, como atividade de atendimento, construir o mapa de signo da família dele. Que signo ele é, parceiro, pais, sócio, trabalho, e aí ele vai entendendo o movimento de cada um. Porque a maior dificuldade do seu cliente, do seu paciente, é entender o movimento da vida. É entender que cada um é de um jeito e você está ali para treinar o pensamento dele, para ele não perder a direção dele. Treinar o pensamento do teu cliente para que ele dê cada passo em direção ao que faz bem para ele, ao que move ele. Descobrir o que move a cada missão, a cada momento da vida, é o que vai trazer saúde, equilíbrio e paz para todas as pessoas. E esse conhecimento do signo aqui é muito rico. Assista e reassista quantas vezes você precisar, porque isso vai te ajudar a traçar a melhor estratégia para o teu paciente.